Você é aquela pessoa que vive fugindo dos problemas porque você não quer se estressar, porque você não quer ter problema, porque você quer ficar tranquilo e sabe que se pegar para olhar para uma situação, aquilo vai dar trabalho? É com você que eu quero falar hoje. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga, especialista em dependência emocional e oriento pessoas a se tornarem adultos saudáveis. E no vídeo de hoje eu quero te contar o que acontece quando você cria esse padrão, esse hábito de fugir dos problemas, dos conflitos. Eu quero te contar como a sua vida vai se desenhar se você continuar agindo assim. Mas antes de eu te falar, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal. Aqui sempre tem conteúdos que vão te ajudar a entender melhor o seu funcionamento, a ser uma pessoa mais independente emocionalmente e mais adulta, mais madura. E se você quiser estar num contato mais próximo comigo, me siga nas redes sociais, entre no meu grupo do WhatsApp. Lá você sempre vai receber notificações de vídeos novos, descontos especiais nos meus e-books, nos meus cursos. Vai também ficar sempre sabendo de antemão quais são os temas das lives que acontecem na sexta-feira, às 8 horas no Instagram. Vai ficar sabendo de antemão também quando abrir vaga para os meus grupos terapêuticos. Então, entre e participe. Imagina que você tem uma situação no seu casamento. Uma coisa que está mal resolvida, uma coisa que vocês precisam conversar, algo que incomoda todos os dias. E aí você sabe que vai precisar de uma conversa séria, vocês vão ter que ter um momento ali que geralmente essas conversas difíceis, elas são desgastantes. Elas quebram o clima, de repente você vai perder o final de semana. E aí para que você não passe por isso, você começa a colocar debaixo do tapete. Você está precisando conversar, você está precisando alinhar, mas às vezes você não sabe nem como começar. E aí você vai aguentando aquele incômodo, aquele desconforto, achando que é melhor não brigar, é melhor manter a harmonia do que falar sobre aquilo. Eu quero te fazer essa pergunta. Por quanto tempo você vem fazendo isso? Vai ter gente que vai dizer, Janda, tem uma semana que eu estou aguentando aqui uma situação. Vai ter gente que vai dizer assim, tem 5 anos que eu deveria ter começado a falar sobre isso e não falei. E aí agora faz tanto tempo, faz 10 anos, que eu não sei nem como é que eu trago isso à tona. Mas é algo que com certeza vira um elefante branco ali na minha sala. Imagina que você tem um problema no seu trabalho, você tem que resolver uma questão de uma sociedade, uma transação financeira, alguma coisa que está empacando a sua vida, uma coisa de pensão, um assunto mal resolvido que ele traz consequências para você. Ele incomoda, ele trava, ele empaca a sua vida. Ou ele tira um pouco do prazer. Simplesmente porque você está evitando olhar para aquilo. Toda vez que a gente evita olhar para o problema, é porque a gente não quer se responsabilizar por ele. Às vezes aquilo não está cabendo no momento, e eu quero que você faça essa reflexão. Eu não estou olhando para isso agora porque não cabe, eu estou passando por um momento difícil, do tipo, estou de luto, estou trabalhando muito, acabei de ter um filho, me separei agora e agora eu não tenho cabeça. Se você entende assim, não, é porque agora não é o momento, tudo bem, resolva o que você precisa resolver, passe pelo momento, se estabilize, mas não deixe que isso vire um padrão. Ah, não vou olhar para isso jamais. Agora, só você sabe se você está num momento difícil para mexer com isso ou se de fato você está só procrastinando porque você está sem vontade, sem cabeça ou está só fugindo daquilo. Para pensar, se você resolver esse problema, o que muda na sua vida? O que ia aliviar? O que ia poder começar a acontecer? Uma vez eu fiz essa pergunta para uma paciente, ela disse, se eu resolver o divórcio com meu marido, eles eram separados há muito tempo, mas nunca tinham se divorciado. Ela, nossa, vai dar um trabalho isso aí, separação dos bens, vai dar um transtorno. Eu, tá, mas o que vai acontecer depois? Pensa no depois. O que você vai ter ganho depois que acabar essa situação? Ela, Janda, eu acho que eu vou finalmente poder ter um relacionamento saudável. Porque eu não tenho coragem, ninguém aceita você estar ela dizendo isso, né? Ninguém aceita você estar num relacionamento sendo que você ainda está casado. Eu fico com vergonha, então isso me trava, isso me tira do jogo, eu me relaciono superficialmente, tem um impacto financeiro também, que eu não posso fazer certas coisas. Então empaca a minha vida. Uma questão de sociedade, qualquer coisa. Qual é a coisa que está empacando a sua vida? E quando você não resolve, o problema tende a aparecer em algum momento e ele resolve para você. Como? Ele vai crescendo e aí a situação fica tão insustentável que é como se ficou tão impossível que não tem mais como você fugir daquilo. Imagina que você ficou tentando não olhar para a dívida. Aí daqui a pouco o banco te liga e diz, olha, nós vamos pegar um bem seu.
Aí você não tem nem como fugir disso. É quando você está sem casa, você perdeu o carro, mas você poderia ter resolvido aquilo de outro jeito. Só que você deixou que o problema resolvesse por você. O problema te mostrasse qual é a opção. E toda vez que o problema te mostra qual é a opção, ele sempre vai mostrar a pior opção. Porque vai ter chegado de um jeito que, sabe quando dizem, quando a água bate lá? Não tem mais como. A corda ficou no pescoço, você vai ter que resolver. E aí, quando a corda está no pescoço, você vai ter que resolver, geralmente você vai estar sem recurso, vai estar pesado, vai estar difícil. Então, por qual motivo você faria isso? E aí, outra coisa que eu quero te trazer como reflexão. Eu sempre falo isso para vocês. O jeito como você faz uma coisa é o jeito como você faz todas as outras. Se você está fugindo desse problema, será que você tem o hábito de fugir de todos? Será que você deixa de resolver conflitos que são menores do que esse aí que eu estou trazendo para você, esse que você sabe que é importante? Será que você foge de todas as conversas difíceis? Será que você deixa de encarar tudo que vai gerar algum tipo de transtorno? Porque você não quer se estressar, porque você não quer passar raiva, porque você não quer ter um mau momento com alguém. Um adulto sempre vai ter que lidar com algum tipo de problema, com algum tipo de enrosco em alguma situação. É muito difícil você passar limpo e ileso na vida. Uma vez eu ouvi de um paciente falando assim, não, eu não pego essa coisa para resolver, porque eu acho que isso não tinha que estar acontecendo, eu não tinha que estar lidando com isso. Às vezes a gente pega uma revolta com uma situação, eu não tinha que estar lidando com essa venda dessa casa que nem era minha, então por isso que eu não olho para isso, tá? Você não tinha que estar. Mas isso não existe? Não tem como você eliminar esse fato da sua vida. Não era para eu estar passando por isso nesse relacionamento, eu não aceito que esse relacionamento trouxe esse tipo de consequência. Tá, mas aconteceu. Não adianta você se revoltar com o fato. Toda vez que você se revolta com o fato cresce e não vai se resolver sozinho. Você tem um problema aí que é seu. Não importa se você não planejou. Às vezes a gente tem a ideia de que, como não fui eu que produzi, não fui eu o responsável, não fui eu que criei, eu não quero pegar. Tem coisa que caiu no seu colo e não tem como você fugir. Então, será que você não tem o hábito de fugir de outras coisas? E quando você foge de outras coisas, foge de tudo, significa que você tem uma dificuldade de tomar a iniciativa. Uma dificuldade de olhar para o problema e dizer, eu tenho condições de resolver. Quando a gente se sente infantil, tem até um vídeo meu que eu falo aqui sobre adultos infantis, é como se assim, não, eu não acho que eu tenho condições de lidar com o problema. A criança não tem problema. Agora, todo adulto tem problema. Então não fuja dos seus, encare. É encarando os problemas que você vai ganhar ferramentas, competências, você vai descobrir coisas sobre você que você não teria como descobrir se o mar estivesse sempre calmo. Então aproveita, cada problema é uma oportunidade. E eu já fiz uma vez um vídeo falando sobre isso, que cada situação difícil que você passa, encare como, essa é uma oportunidade para quê? Esse problema vai me ensinar o quê? Eu vou resolver o quê com isso? Vai ter que ter uma conversa difícil com alguém. Eu vou aproveitar essa oportunidade para falar coisas que são importantes. Então são oportunidades. Não fique fugindo, porque isso vai te deixar numa situação ainda pior. E se você está passando por algo difícil, quer sair da casa dos pais, mas não tem coragem de falar para a mãe, quer se separar, mas não tem coragem de falar para o marido, está protelando, eu te faço essa pergunta. O que você está deixando de viver por não resolver isso? E se você tiver uma dor muito profunda e entender assim, Janda, mas eu simplesmente não sei, eu estou travada, eu não consigo resolver essa minha questão do trabalho, eu sei que eu preciso me matricular num curso, mas eu não consigo, eu te faço um convite. Entre no meu grupo terapêutico, se chama Cuide da sua criança interior ferida e supere os medos da vida adulta. As situações que você está protelando, o início de um relacionamento, ou o fim de um relacionamento, ou a mudança de fase, ou uma mudança profissional, pode significar que você está sem recursos internos, sem recursos emocionais, sem apoio, sem até informações suficientes, conhecimentos suficientes que você está perdendo, ou que você não tem, ninguém nunca te ensinou sobre como a vida funciona, sobre como ser um adulto saudável, como resolver as relações, como ter uma conversa difícil do jeito certo. Se você quiser aprender tudo isso, entre no meu grupo terapêutico. As inscrições para a turma de fevereiro já estão abertas. Então, não perca essa oportunidade. São somente 15 vagas. Começa dia 11 de fevereiro e vai até o dia 8 de abril. Vai ser sempre na terça-feira, ao meio-dia. Fica aqui o meu convite, o link vai ficar na descrição, tá bom? E aí, de qual problema você está fugindo? E o que acontece na sua vida
se você resolver ele? Conta aqui para mim nos comentários que eu vou adorar saber.